Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Band de Negócios. Como a semana passou rápido, né? Como é que tá o seu final de semana? Espero que tudo bem, porque aqui tem mais uma história super bacana para contar para você, te inspirar. E semana que vem, segunda-feira, você já colocar em prática, aliás, já coloca agora mesmo. E também já avisa todo mundo do seu WhatsApp para conectar na Band. Tem Band de Negócios começando. Chega mais porque hoje meu convidado é meu amigo André Panobianco. Tudo bem, André? Tudo bem, Gustavo? Tudo jóia. Bom, gente, dispensa apresentações. Você já sabe que a gente vai falar da Academia Panobianco, que está crescendo e muito. O plano de expansão é dobrar o número de franquias até 2025. Hoje são cerca de 200, quer passar de 400. Mas e aí? Como será que nasceu essa marca tão forte em um mercado tão disputado? André, conta aí, de onde veio a Panobianco, que, aliás, é o seu sobrenome, né? Exatamente. Bom, primeiro, olá a todos. Contar um pouquinho aqui a história da Panobianco, né? Obrigado, Gustavo, pela oportunidade aqui. Porta sempre aberta para você, para os amigos sempre, né? Mais do que contar a história da Panobianco, de bater papo, né? De falar sobre muito negócios, que a gente, depois que vira empreendedor, falar de negócios passa a ser passatempo pra gente, né? Muito legal. Mas sobre a Panobianco, bom, a Panobianco a gente começou em 2012, já estamos aí na estrada faz um tempinho já, né? 2024, 12 anos já. Passa rápido. Passa né? rápido, passa voando. E eu, junto com outros dois sócios, né? Que é o Bruno e o Rafael, Panobianco é o nosso sobrenome. E nós três somos da área, né? Da área. Na verdade, um é meu tio e o outro é primo do meu tio. Mas assim, é até esquisito falar porque é tudo a mesma idade, então parece... Depois, se der tempo, eu quero falar um pouquinho sobre empreender com família, porque Legal. é algo bastante interessante. Sim, com certeza. E a gente conhece muita gente que empreende em família, né? Sim. Mas aí começou 12 anos atrás. 12 anos atrás, os três eram da área, né? Nós dávamos aula em academia, professor, personal trainer. E ter academia era um sonho naquele momento, que, assim, na verdade, acredito que o profissional de educação física ter uma academia é um sonho da grande maioria, né? Principalmente quem atua em academia. E não era diferente conosco, né? Era um dos nossos grandes sonhos. E aí, certo dia, a gente tinha um dia na semana, mais ou menos, que a gente se encontrava numa academia, que a gente trabalhava em comum. E aí, num dos intervalos lá, a gente estava batendo um papo e a gente resolveu dar início para esse sonho, né? Para materializar esse sonho de abrir uma academia. E aí, naquele dia, a gente tomou a decisão. E aí a gente começou a correr atrás, começou a estudar um pouquinho mais, ver exatamente que tipo de negócio que a gente ia abrir, que modelo e tal. E aí, nesse ponto, eu te pergunto, né? O sonho de muito profissional é ter o próprio negócio. Mas como é que vocês entenderam que vocês iriam abrir uma academia, nesse formato que a gente já conhece hoje, que se consolidou, mas e aí, vocês sentiam que eram empreendedores? Que vocês conseguiriam trazer inovação e perpetuar no mercado? Porque cada dia mais, qualquer área, mesmo se for nicho, é muito disputado e tem que saber se manter no topo, né? Com certeza. Olha, eu acredito que naquele momento era mais a vitalidade da juventude, a força de vontade, do que acreditar de fato assim, no potencial empreendedor que a gente tinha. Porque realmente a gente era bem mais jovem, né? E, claro, a gente tem alguns históricos de empreendedores na família que eram modelos, né, referência pra gente, mas era, assim, algo realmente pra gente muito desafiador. Nós mesmos não tínhamos ainda experiência como empreendedores, né? Mas a vontade da juventude é algo incrível, né? E a gente nem pensa muito e vai. Ali vocês identificavam lacunas no mercado, nas academias que vocês frequentavam, pode ser melhor, pode ser assim, aquela pessoa que fica inquieta, querendo algo novo, algo melhor, aprimorar para todos. Foi mais ou menos aí que vocês identificaram que era academia mesmo? A gente estava num momento assim que a gente identificou que o mercado estava crescendo muito e que a gente queria entrar nesse mercado empreendendo, né? E aí é interessante, porque tudo tem o time correto para acontecer, né? Sem sombra de dúvida, se fosse a mesma situação hoje, seria muito mais difícil. O mercado já amadureceu demais, né? E naquele momento a gente estava no mercado ainda muito menos maduro, de certa forma, muito amador. E a gente via o case de academias low cost se popularizando no Brasil, né? Algo que já existia fora do país e a Smart Fit, né, trouxe para o Brasil e ela começou a popularizar esse modelo. E a gente embarcou nessa ideia, nesse modelo de academia low cost, que basicamente era uma academia que entregava uma estrutura melhor a um baixo custo, né? Uma baixa mensalidade também, né? E, enfim, mas é claro que naquele momento, um dos pilares do modelo low cost é um investimento alto,
em infraestrutura e equipamentos. E naquele momento a gente era 3 jovens empreendedores e não tinha à disposição esse capital, né? Então, assim, a gente começou de uma maneira bem diferente. A gente começou com uma academia bem simples, era uma academia pequena. Ela ficava num imóvel de 300 metros, com equipamentos já bem antigos também. Mas, assim, naquele momento, o grande diferencial nosso foi realmente o atendimento, porque os 3, assim, já tinham muita experiência em trabalhar em academias, gostava muito do que fazia, né? A gente sempre gostou muito, né? Uma das coisas interessantes é que até hoje, né, claro, a gente gosta muito do que faz, né? E você trabalhar com algo que você gosta, assim, traz uma diferença muito grande, né? Sempre falo, né, que a gente sempre teve ali skin in the game, né? Sempre a gente deu aula, a gente treina, enfim, a gente já teve na pele do aluno, na pele do professor, na pele do recepcionista, em todas as peles possíveis ali, né? Mas voltando, né? A gente observou o modelo low cost se popularizando, a gente queria embarcar nesse modelo, mas a gente abriu uma academia bem mais simples, com foco mais no atendimento. E deu muito certo. Foi uma academia aqui em Campinas mesmo, no bairro mais periférico, e a gente percebeu que naquele momento o público ele estava sedento por um atendimento melhor, e aquela academia ela performou super bem, foi em 2012, e aí a gente começou a melhorar ela, né? A gente ampliou para o imóvel do lado, dobrou o tamanho dela, trocou todo o parque de equipamentos ali várias vezes. E, enfim, o negócio foi ficando muito legal. E aí a gente começou a pensar no futuro, né? Como que seria o próximo passo, né? A gente já tinha uma academia que performava bem, mas a gente estava observando que as academias, as redes estavam começando a surgir, já tinha algumas redes crescendo num ritmo mais acelerado, e a gente sabia que, muito provavelmente, num futuro próximo, a gente ia ter algumas redes que iam dominar o mercado. Né, um mercado que até então era um pouco amador, principalmente em academias mais acessíveis, né? A gente tinha academias premiums que já tinham uma certa relevância no mercado, mas academias com mensalidades mais acessíveis ainda não tinha tanta gente ainda dominando esse mercado. E a gente via que era um mercado que ele ia escalar muito rápido, ia profissionalizar muito rápido, e que ter uma rede com um corpo bem grande assim era fundamental. E olha só que interessante. Você, na batalha comercial, né, decidiu dominar do que ser dominado. Também, claro. Partir pra cima. Sim. Só que ao mesmo tempo a gente olha e fala assim, você testou na prática cada etapa de empreender. Porque você, primeiro, como você falou, né, é a tua área, teu métier. Você passou por todas as áreas, sentiu todas as dores de cada um que tá ligado ali ao ecossistema da academia. Tá bom, agora eu vou testar. Vou sentir. Você foi para atendimento, acolhimento dentro de uma academia, faz toda a diferença, porque máquina por máquina todas têm, né? Só que esse acolhimento faz a pessoa voltar, escolher estar na sua, sair de outro bairro, até mais longe, para ir até você, e de repente você uniu isso do pequeno negócio, que é mais próximo do cliente, para entender, agora eu vou escalar. E é isso que está dando certo. Pelo menos é o que eu estou entendendo da Pano Bianco, porque saber que tem um player grande no mercado, que você vai peitar esse cara, espaço tem, obviamente, porque todo grande player quer um outro para poder concorrer. Sim. Né? Até para evoluir o mercado e tudo mais. E você fez esse cara que falou, então eu vou, porque estava seguro. Vocês e seus sócios, né? Exatamente, exatamente. E assim, de fato, assim, com bastante humildade, a gente pode afirmar, assim, que de academia a gente conhece bastante, porque é como você falou, desde gostar de academia, a trabalhar nela, a expandir, enfim, a todas as etapas do negócio, a gente sempre esteve presente, né? Então, assim, isso deixou a gente com uma casca bem grossa, assim, e bastante experiência nesse meio, e, acima de tudo, fazer algo que a gente gosta, né? Então, assim, pra gente é incrível. Que é o maior desafio de toda pessoa que empreende, é tentar descobrir qual é o nicho. Às vezes a pessoa quer empreender e ela fala, mas onde que eu vou empreender? No que eu vou empreender? E quando a gente fala de brand, hoje está muito no mercado, né? O que é o brand? É a marca que é personificada com valores, com objetivos. E quando o empreendedor tem isso, a marca tem. Sim. E traz sucesso. Exatamente. E assim, até voltando um pouquinho na história, né? Porque daí a gente queria replicar o nosso negócio. Mas a gente percebeu que precisava replicar com um pouco mais de velocidade para ganhar um tamanho de rede mais rápido. E aí foi quando a gente resolveu embarcar no modelo de franquias, né? A gente abriu a segunda unidade em 2015 com o objetivo de
validar o nosso modelo de negócio atualizado, né? Porque, queira ou não, de 2012 a 2015 ele foi sofrendo muitas adaptações, né? E a gente queria ver os resultados do nosso modelo atual para ir entrar no mercado de franquias, né? E foi o que a gente fez, abrimos essa segunda unidade, foi um sucesso absoluto, e aí a gente lançou para o mercado de franquias e começamos a crescer através do franchise, né? Foi um crescimento, assim, até que, de certa forma, um pouco mais tímido, né? Até meados da pandemia. A gente passou pela pandemia, que foi um momento aí super para validar mesmo o negócio, né? A gente fala que ela deixou um selo, né? Porque os negócios que sobreviveram à pandemia têm um selo de qualidade, de resiliência, né? E a gente passou pela pandemia e começou uma expansão mais forte após a pandemia, né? Até porque o mercado aqueceu demais, né? O mercado mais aquecido, né? E até se comentou a respeito de brand, né? E a gente, assim, colocar o seu próprio sobrenome como marca de uma empresa é uma responsabilidade muito grande, né? E mostra que você está realmente empenhado em construir uma empresa baseada em bons valores e que vai trazer algo bom para os seus clientes, né? Porque a gente não pode, como diz principalmente os mais antigos, né? A gente tem que sempre zelar pelo nosso nome, né? Então, é uma baita responsabilidade. Estamos zelando e muito bem. E hoje, Pano Bianco, para mim, é academia Pano Bianco. E parece que tem uma sinergia com esse nome. E aí, de repente, quando você falou que o seu sobrenome era Pano Bianco, eu me surpreendi. Sobrenome, que engraçado, né? Porque a academia já se apropriou desse nome. Exatamente. Faz muito sentido, né? E eu acho que é exatamente isso que você trouxe pra gente. Quando o negócio surge exatamente de um ímpeto, de uma vontade que foi amadurecida com a necessidade, com soluções, tá certo? Exato. E é engraçado isso, porque Pano Bianco Academia foi um nome muito inovador e que no começo era até difícil das pessoas pronunciarem, sabe? Porque normalmente a academia tem fit, tem alguma parte do nome ali que é meio comum em todas, né? E a gente foi para um nome bem diferente, que num primeiro momento foi difícil de entrar na cabeça das pessoas, mas hoje é o que você falou, parece que a academia se apropriou desse nome e ficou fácil, as pessoas pronunciam com facilidade e o nome pegou e se diferenciou também, né? A gente deixa já no nossa marca uma certa diferenciação do que a maioria das academias fazem. Exato. Cada uma no seu diferencial, tem espaço para todas. Exato. A gente valoriza, claro, todas, porque todo empreendedor tem a possibilidade de entrar no mercado e tamanho não significa documento, porque ao mesmo tempo que se está do topo, de repente pode não estar mais. A galinha dos ovos de ouro não dura para sempre. Exatamente. Isso já ouvi no meu MBA na Facamp. Os professores sempre falavam isso. Quando você dorme no ponto, de repente a concorrência pode te levar. Mas a inovação, ela te ajuda a permanecer no topo e surpreender ainda mais os seus clientes. A gente vai para um rápido intervalo agora. Na sequência, eu quero falar sobre inovação, quero saber o que vocês têm feito para aprimorar o atendimento, que a gente sempre pensa, mas será que tem como? Sempre tem. E aí a gente quer ouvir de empreendedores o que eles fazem para buscar essa inovação. E ao mesmo tempo eu quero saber se hoje o André é mais empreendedor ou mais professor de educação física. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com essas e outras respostas. Até já. Olá, estamos de volta aqui com o Band de Negócios. Você deve estar tomando café da manhã, né? Ou passando um cafezinho. Bom, que tal ir daqui a pouquinho correr na Lagoa do Taquaral, por exemplo, você que é de Campinas, ou ainda para uma academia? Pois é, e olha que tem academia com ar-condicionado, viu? Essa pode ser uma inovação. Pelo menos na Pano Bianco faz parte do dia a dia, pensar e repensar como atender melhor o cliente. E aí o seu cafezinho pode se transformar em um ambiente ainda mais legal, fazendo novos amigos e, claro, pensando na saúde. Aí você deve estar falando, Gustavo, você está acima do peso. Gente, eu tô na luta. Em breve eu também vou para academia. E vai ser com ar-condicionado. E olha só, a gente, a Pano Bianco é uma marca que muito provavelmente eu devo procurar, porque a gente gosta de ser bem atendido, a gente gosta de se conectar, a gente gosta de acolhimento, principalmente na academia, que é um ambiente, quando a gente fala de padrão, que é uma besteira muitas vezes, mas isso toca, às vezes, no íntimo das pessoas. E se ela não é bem acolhida, ela não volta. E isso faz diferença. Acolhimento é inovação também, apesar de parecer tão antigo se falar em acolhimento, mas pouca gente sabe fazer, né? Exatamente. E assim, você falou tudo, né? Acolhimento, experiência do cliente hoje é um dos principais
é uma das principais coisas que a gente busca, né? A gente tem unidades com ar-condicionado, tem algumas unidades que tem a climatização evaporativa, que é com o ar mais úmido e gelado. E normalmente cidades que têm um ar mais úmido, principalmente litorâneas, dá mais certo o ar-condicionado, porque o ar já é muito úmido. Uhum. E cidades com clima mais seco, dá mais certo a climatização evaporativa, porque daí não vai deixar o ar ainda mais seco e vai conseguir reduzir a temperatura e deixar confortável para o cliente, né? E aí, quando a gente fala em inovação, né? Fiquei pensando aqui, né? Pô, o Gustavo comentou a palavra inovação, e tem tanta inovação dentro de academia, por mais que às vezes pareça ser simplesmente peso e carregar esse peso ou andar na esteira, mas tem muita inovação dentro de academia. E aí eu diria que uma das maiores inovações assim que eu vejo que a gente criou na Panobianco foi uma mudança muito grande de um conceito do próprio modelo do negócio, que ele é caracterizado como academia low cost, né? É como eu falei, né? A paixão por academia sempre foi muito grande em mim e nos demais sócios, né? A gente sempre gostou muito desse ambiente. E a gente sempre olhou para o nosso negócio, a gente sempre empreendeu nele, olhando como se estivesse sentado na cadeira do cliente, né? E uma das coisas, assim, que a gente foi totalmente disruptivo e fez totalmente diferente do que o modelo faz, é em relação à experiência do cliente no sentido de querer que o cliente frequente a academia. Então, assim, existem alguns negócios que ele cobra um ticket mais baixo, como é uma academia low cost, e ela ganha um pouco da ineficiência, que é o quê? É ganhar do cliente que não vem, para ser direto, vou né? falar uma coisa para vocês. Uma vez eu fui em uma academia que é nesse estilo que você falou, e aí o professor tava brincando, falando, meu Deus, imagina se todos os clientes resolverem ir no mesmo dia na academia. Trava. Exato. Não tem como, não atende. Exatamente. Então, assim, a gente foi muito inovador nesse ponto, porque a gente acreditava que cliente que fica, e academia que vai crescer, uma rede que cresceria, o cliente realmente ele tinha que frequentar, ele tinha que gostar e ele tinha que ser fã da marca. Isso, Brand. Exatamente. Então a gente falou assim, não, peraí, tem que ser diferente. A gente tem que entregar o melhor para o cliente virar fã daqui, para ele vir e não querer ir embora. E, de fato, a gente vê muito isso, né? Impressionantemente, a Panobianco, ela virou uma academia com uma característica muito tribal. Então, quando você entra numa unidade, você olha os clubinhos, né? Tem o clube do pessoal dos marombeiros, o clube do pessoal mais do funcional, o clube das senhoras, um pouquinho com a idade mais avançada. Enfim, tem várias panelinhas e a turma vai e eles ficam um tempão e faz amigo secreto e combina de sair. Então, assim, a gente criou um ambiente que a gente estimula que o cliente venha, que o cliente fique lá. E, inclusive, a própria escolha do parque de equipamentos, a gente sempre escolheu um parque de equipamentos que a gente pudesse atender desde o iniciante ao avançado. Boa. E a gente sabe que muitas vezes é um baita desafio, porque o avançado pode espantar o iniciante e vice-versa, porque de repente algum perfil de cliente ele vai ficar um tempo muito grande na academia que eu poderia pode se intimidar, por exemplo, né? Algum tipo de cliente. Exato, pode intimidar. O cliente pode ficar um tempo muito grande na academia que eu poderia ter vários clientes nesse mesmo tempo, pagando a mesma mensalidade, né? Em cada um. Enfim, mas a gente sempre falou, não, aqui vai ser uma academia para todos, desde a pessoa que nunca treinou, a pessoa que treina avançado, e a gente vai ter equipamentos para atender esse público. Então, existem alguns equipamentos que são para clientes mais avançados, que demora mais, você tem que montar, colocar peso, demora, depois desmontar, né? Mas a gente sabia que para a jornada do cliente, porque às vezes a pessoa começa como iniciante, se apaixona pelo negócio e ela vai ser um avançado, de repente alguns viram bodybuilder, alguns querem virar atleta, e a gente queria atender esse cliente em toda a jornada dele, né? Então a Panobianco, ela deixou de lado aquele conceito de, não, o cliente tem que ficar o mínimo tempo possível aqui para dar espaço para outros clientes, e o cliente que não vinha é bom. A gente deixou de lado esse conceito e a gente foi para um outro conceito, que é, não, aqui o cliente tem que sentir como se fosse a segunda casa e ele tem que vir, porque assim a gente vai fazer ele se conectar com a marca e ser um cliente de longo prazo. A gente quer, de fato, que a Panobianco seja a segunda casa dele. E agora eu quero te perguntar ainda sobre escala. Quer dizer, você decidiu que vai franquear. Ou melhor, já é uma franquia, mas eu ainda estou naquele ponto, né? Decidiu que vai franquear. Quer dizer, isso, na verdade, transforma o céu como limite, porque você começa a, de repente, ter um fornecedor que vai colocar esses equipamentos para você, você já tem mais ou menos uma planta de uma academia, quer dizer, você já mais ou menos garante trabalho para os seus fornecedores, isso cai teu preço, isso amplia, abre portas, dá estímulo e todo mundo ganha, é mais ou menos isso? Exatamente. Hoje, assim,
O modelo de franquia da Panobianco, ele é basicamente replicar um negócio que já dá certo. Então, assim, para uma pessoa que decide ser franqueada e abrir uma unidade, ela tem uma garantia de maior sucesso do negócio do que se ela fosse tentar sozinha e começar do zero, né? E padronização é crucial, né? A gente preza muito pela padronização no atendimento, na estrutura, enfim, em vários quesitos, né? Hoje a nossa equipe é uma equipe bem repleta de pessoas que vão atender o cliente desde a fase de venda, né? Quando ele vai comprar a franquia, na fase de expansão de pontos, que a gente tem uma equipe super qualificada hoje que faz um estudo olhando dados sociodemográficos, enfim, várias características do imóvel e da região para trazer o máximo de assertividade possível. Depois da equipe de expansão, vai para a equipe de implantação, onde dentro dessa equipe tem equipe de treinamentos e qualificação, equipe de contratação, a equipe de implantação que vai acompanhar a obra, enfim, várias equipes ali dentro desse time, né? E aí, depois que a unidade ela é implantada, a gente tem uma equipe que a gente chama de maternidade. Então, vai ter uma pessoa da franqueadora que vai ficar na unidade dos franqueados, acompanhando os primeiros dias, né, ali, junto, né, com o franqueado e com a equipe dele. Isso também tem feito bastante diferença, traz bastante segurança para aquela pessoa que está começando a empreender, porque é um baita desafio o dia que você abre o seu negócio, né? Tudo é novo, tudo é diferente, né? E, enfim, depois disso vai o time de operação que vai ajudar com os consultores de campo a tocar aquela operação, né? Então, assim, hoje o negócio, ele replica numa velocidade muito, muito legal. A gente está com um plano de expansão, ao mesmo tempo que ele parece ser agressivo, ele é muito conservador, porque a gente é uma empresa hoje que é uma empresa que não é alavancada, não é endividada, é uma empresa muito sadia, e a gente gosta de crescer de forma consistente e saudável. Haja visto que a gente passou pela pandemia sem precisar encerrar nenhuma operação, e, enfim, porque o negócio, além de ser um negócio bom, ele estava muito saudável, né? E hoje a gente cresce um ritmo legal. Para esse ano aqui, a gente pretende inaugurar 180 novas unidades, o que vai praticamente dobrar o nosso tamanho e encerrar o ano com 350 unidades. Inclusive, dentro do plano aqui desse ano, está o início da implantação da primeira unidade fora do país. Então, a gente já tem uma empresa... Vai virar multinacional. Se Deus quiser. A gente já tem uma empresa aberta no México, sócio local, enfim, está tudo preparado lá. Para o segundo semestre, a gente iniciar a abertura de uma unidade lá. Inclusive, a gente tem um sócio também, que além do Bruno e do Rafa, que eu comentei que são sócios fundadores, tem o Evandro, que entrou um pouco depois, que é um grande amigo nosso que acabou virando sócio. Tem uma baita experiência no México, foi presidente de multinacional no próprio México. Então, assim, ele trouxe todo esse know-how mexicano e coincidiu porque é uma baita oportunidade. A gente vê que na América Latina o México como um país que tá... O pessoal diz que o México é o Brasil dos anos 90. Então, assim... Tem muito para crescer. Em relação ao fitness. Tem muito para crescer lá, sabe? E a gente observa que lá vai ser um mercado super interessante e, de repente, o início de um projeto de trazer a marca até para outros países, né? E o mais legal é que começa em Campinas, que falam que é uma grande praça para teste de produto. Ou seja, foi validado, revalidado, a pessoa compra, recompra, indica e está crescendo, está espalhando. Bom, quem atende nível Brasil já está pronto para atender continente. Então, ir para o México é só o começo e para expandir, eu tenho certeza disso. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores que, de repente, querem empreender e tem dinheiro, mas está com medo onde eu vou colocar o meu dinheiro. Quer dizer, precisa necessariamente ser da área de educação física para ter uma Panobianco? Aí eu quero que você diga isso. Tá. Se você puder falar investimento, porque eu acho que não é mentira para ninguém, não é algo que você tem que esconder, né? Sim. Porque eu acho que é para incentivar mesmo. E vocês já perceberam que o André é essa pessoa aqui, que é o que pega na mão. Eu acho que é o que dá mais segurança para quem vai empreender e que pensa muito bem onde vai colocar o dinheiro que às vezes guarda durante a vida ou que de repente teve acesso depois de anos de trabalho e que agora quer continuar se ocupando, rentabilizando e também acolhendo, né? Exato. A câmera é sua. Bom, como eu falei, a gente era professor de educação física e a gente acabou percebendo que no final a gente abriu uma franquia para esse público, mas hoje a minoria é esse público. De fato, começou pessoas que não são da área, que queriam investir nesse modelo de negócio, que acabaram gostando e investindo nesse negócio. Então, assim, não necessariamente precisa ser um profissional da área de educação física, pode ser de qualquer área.
E eu diria assim, que para quem quer empreender, para quem tem um dinheiro e quer investir num negócio, assim, a dica que eu dou é investir no que gosta. Ver se aquele negócio que você vai investir, se tem valores alinhados com os seus valores. Então, assim, não que precise necessariamente ser fã de academia para abrir uma academia, mas você precisa, pelo menos, ter algum fit com esse negócio, né? Pelo menos, assim, gostar, admirar. É um negócio que eu sou suspeito para falar, porque a gente está vendendo saúde, a gente está vendendo bem-estar, qualidade de vida, então assim, a gente está vendendo algo bom para as pessoas, né? Difícil alguém que não queira, que não goste de participar de um negócio desse, né? Mas a minha dica é, para quem vai empreender com o que gosta, porque aí fica muito mais gostoso. Porque frio na barriga, vai sempre dar. Pode ser Panobianco, pode ser o melhor negócio do mundo. É o que é bom, né? Vai dar sempre um friozinho na barriga. Vai ter momentos que você vai ficar com medo, vai ter momentos que você vai ficar super entusiasmado. Enfim, todo negócio traz os seus frios na barriga, assim, a emoção do negócio, né? E falando um pouco de Panobianco, hoje, para se abrir uma unidade da Panobianco, ela vai custar aproximadamente a partir de R$600 mil. O que vai depender muito é do imóvel que for selecionado, né? Existem imóveis que têm um gasto mais elevado com a adequação do imóvel, outros imóveis com um gasto menos elevado. Então, assim, parece ser um valor alto, R$600 mil. Não, eu achei que era até mais. Sabe por quê? Imagina, R$600 mil é um apartamento. Exato, médio, né? Exatamente. Quer dizer, às vezes o senhor e a senhora está pensando em empreender, tem o dinheiro aplicado, só que tem também um imóvel. Vende imóvel, deixa o seu dinheiro aplicado com liquidez e vai para Panobianco. Exato, exatamente, porque a partir de R$600 mil, um grande diferencial nosso que deixa até mais barato, porque uma academia nessa estrutura e desse tamanho seria muito mais do que R$600 mil, é que os equipamentos, eles não é um investimento inicial, é um investimento que vai estar dentro do custo operacional do negócio. Genial. Então isso acaba deixando muito mais acessível abrir uma unidade da Panobianco. E manutenção também, né? Facílimo já. Facilita, enfim, a gente tem os fornecedores homologados e parceiros, enfim, toda uma rede de parcerias assim que vai facilitar o negócio. Então, basicamente é isso em relação a quanto custa abrir uma Panobianco, para quem de repente tiver interesse e se quiser pode nos procurar nas redes sociais, no nosso site. É isso, gente. Tá aí, olha só. O André é o cara que vai abrindo o caminho. E você, como de repente um empreendedor iniciante que está querendo aprender mais, olha só, aqui é uma baita de uma escola. E você que de repente já é empreendedor em outro segmento, esse cara aqui, ó, já manja muito do segmento de academias, troca uma ideia, troca uma figurinha e de repente você também pode empreender nesse ambiente com uma das melhores marcas do Brasil. André, obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado, viu? Um grande abraço aí para todo mundo que está assistindo. É isso, se der medo, vai com medo mesmo. Eu adoro essa frase. A gente se encontra semana que vem aqui na Band. Tchau.